Capítulo 115, Sucessor das Bestas Lendárias. 6. O Tigre Dentes de Sabre bufou. Idiotas estúpidos! Quão patético você tem que ser para um humano ter pena de você! Vocês não merecem o título de bestas lendárias. Ele havia reconhecido a Fênix, a tartaruga do abismo e o dragão do vazio como bestas lendárias, mas agora que sabia que eles haviam morrido tão facilmente, ele não tinha mais certeza do que pensar deles. Talvez eles esqueceram suas verdadeiras naturezas após viver em paz por tanto tempo. Seja o que for, não muda o fato de que eles foram estúpidos. Ele especialmente não gostava de humanos de máscara protegido pela Fênix. Bestas lendárias eram entidades sábias, como poderiam confiar nos humanos? Finalmente, o Tigre Dente de Sabre decidiu parar de pensar neles. Quanto mais ele pensava, mais zangado ficava. Ele tinha que se preparar para os humanos que queriam caçá-lo. Terei que usar toda a minha força pela primeira vez após tanto tempo. O Tigre Dente de Sabre rugiu, chamando seus subordinados, que assumiram suas posições prontos para lutar. Um momento depois, seu cérebro pareceu formigar quando uma energia pesada se aproximou. Era um humano acompanhado por centenas de sombras. Ele carregava uma caixa de ferro nas costas. Ele está vindo. O Tigre Dente de Sabre revelou suas presas e deixou sua caverna. Ele mostraria a esses humanos o que deve ser feito com invasores. O Deus do Sabre e o Tigre Dente de Sabre iam se enfrentar. Enquanto isso, o espírito familiar, Bo, observava tudo do céu. Bum! Começou. Edora gritou, olhando para Yonvou. Mesmo que estivessem bem longe do território do Tigre Dente de Sabre, eles podiam ouvir sons tão altos quanto os de um trovão. O chão tremeu sob seus pés. A boca de Edora parecia seca. Forte. Muito forte. Ela podia ver tudo claramente com o poder da percepção. 2 tornados afiados como facas giravam ao redor do território, destruindo tudo em seu caminho. Era fácil dizer quem era o responsável por eles. O rei marcial podia destruir metade de Kuron com um golpe, mas este era um tipo diferente de força que apenas aqueles no topo poderiam alcançar. O vento atingiu a todos como um chicote. Todo o 11º andar tremeu. A última besta lendária nem conseguiu reagir com sucesso. Como alguém poderia lutar contra alguém como o Deus do Sabre? Era impossível. Se Edora e Yonvou queriam enfrentá-lo, teria que ser algum tempo no futuro, depois que eles subissem mais andares. Mas mesmo assim, a lacuna entre eles e o Deus do Sabre ainda seria imensa. Edora estava secretamente grata ao Tigre Dente de Sabre por expulsá-los. Se ele os tivesse deixado ficar, eles teriam perecido com ele. Talvez, como a princesa da tribo dos Unichifres, ela poderia se safar, mas não havia como dizer o que teria acontecido com Yonvou. Yonvou não recuou com o imenso poder na área, e observava calmamente como um caçador prestes a pegar sua presa. Um caçador tentando pegar um alto ranker. O pensamento era ridículo, mas o que mais aquele olhar significava? Yonvou acariciou a cabeça de Shirpi com uma mão e lhe disse, Shirpi. Tvet? Shirpi assentiu enquanto Yonvou compartilhava o que estava vendo através da conexão deles. Era uma visão de que o espírito familiar Bo estava enviando para Yonvou. Agora que ele havia treinado mais com a pulseira preta, ele podia facilmente compartilhar sensações com os espíritos familiares, embora isso se tornasse mais difícil à medida que a distância entre eles aumentasse. Neste ponto, ele só podia compartilhar a visão. Ainda assim, era mais que suficiente para constatar o que estava acontecendo entre o Deus do Sabre e o Tigre Dente de Sabre. O Deus do Sabre não notou Bo, já que ele estava tão alto no céu e escondeu sua presença ao máximo possível. Mesmo que ele seja descoberto, o Deus do Sabre estará muito preocupado com a luta e Yonvou se concentrou na visão de Bo. Há registros de lutas com o Deus do Sabre no diário, mas preciso confirmar o quão forte ele é depois de todo esse tempo. Preciso ver seus pontos fortes e fracos por mim mesmo. A luta entre o Deus do Sabre e o Tigre Dente de Sabre foi uma luta unilateral. Embora o Deus do Sabre permanecesse calmo durante todo o tempo, seus métodos de luta eram cruéis.
Ele primeiro jogou a caixa de ferro no ar e espadas caíram, derramando por todo o chão. Eram 9, todos de tamanhos diferentes. Essas eram espadas que ele havia coletado de diferentes andares, que eram artefatos dos lordes antigos e seres poderosos o suficiente para serem chamados de deuses. O deus do sabre as plantou em locais aleatórios, puxando cada uma conforme necessário, enquanto lutava contra o tigre dente de sabre. Se o estômago do tigre dentes de sabre estivesse vulnerável, o deus do sabre puxaria a espada mais próxima para atingi-lo. Ele não usava suas espadas em uma ordem específica, mas com seu método Quetzal, infligiu inúmeros ferimentos no tigre dente de sabre que nem conseguia se mover corretamente. Você se atreve. O ar esfriou com a raiva do tigre dentes de sabre, mas o deus do sabre não se importou e continuou a atacar. Sua velocidade aumentou, bem como a força que ele usou para atacar com suas espadas. Era como se o tigre dente de sabre estivesse sendo atingido por bombas. Sua pele e carne haviam sido rasgadas até o ponto em que seus ossos foram revelados. Sua perna direita havia sido cortada e agora havia perdido seu equilíbrio. O deus do sabre sorriu como se estivesse se divertindo. Ele não fez um som, mas parecia estar rindo, como um demônio que gostava de destruição. É como se estivesse brincando com ele. O deus do sabre sempre foi tão forte. Yonvou fez uma careta ao contemplar a força do deus do sabre, que aumentou muito desde o tempo de Yonvou. À medida que os ataques se tornaram mais violentos, Yonvou tentou cortar sua conexão com Shirpi. Era assim que a luta com a Fênix havia provavelmente acontecido, e ele não queria traumatizar a pequena Fênix. No entanto, Shirpi balançou a cabeça e Yonvou podia sentir sua forte determinação. Ok. Mas se for demais, me avise. Você não precisa se forçar. Tvet. Yonvou acariciou sua cabeça com orgulho e se perdeu em seus pensamentos enquanto continuava observando a luta. Eu não acredito que o deus do sabre naturalmente ficou mais forte. Parece que ele usou algum tipo de artefato mágico. Ou ele colocou as mãos em outra coisa. Talvez magia negra. Os olhos de Yonvou brilharam friamente com a pista de que ele poderia conseguir usar para derrotar o deus do sabre no futuro. Bum! Quando o deus do sabre agarrou a espada final, o mundo explodiu como se o apocalipse tivesse chegado. Metade da cabeça do tigre foi arrancada, seus olhos ainda cheios de choque, mesmo na morte. Yonvou imediatamente chamou Bou para orientá-lo a se esconder no caso do deus do sabre notá-lo. Agora. Tvet. Yonvou disparou com Shirpi nos ombros. Yonvou usou todas as suas forças para ativar Chumpo e correr para o território do tigre dente de sabre. Ele disse a Edora para ficar para trás e vigiar a área. Parecia que ele estava indo em uma missão suicida. Era o que pensava. Ele se foi quando Yonvou chegou, o deus do sabre já havia partido, provavelmente para evitar o dragão vermelho. Agora é a minha chance. Yonvou pousou perto do cadáver do tigre dente de sabre que estava sem vida e coração. A visão de seu corpo mutilado era realmente horrível. Yonvou estalou a língua levemente. O tigre dente de sabre havia ignorado seus avisos, mas ele ainda se sentia mal quando olhava para o estado da besta lendária. Veio zombar de mim, humano. Uma luz branca se reuniu ao redor do corpo do tigre dente de sabre e assumiu uma forma humana. Um homem bonito com cabelos longos olhou para Yonvou. Era o vestígio do tigre dente de sabre. Por que eu faria isso? Você fez sua escolha. Então o que você tá fazendo aqui? Se espera que eu lhe dê algo como aqueles touros fizeram, é melhor dar meia volta. O vestígio o encarou, seus olhos estavam cheios de raiva. Não tenho nada para dar a um meiro humano. Mas é bom que esteja aqui, então posso descarregar minha raiva em você. Uma energia branca girou em torno do vestígio, pronta para atacar Yonvou. No entanto, Yonvou só respondeu com um sorriso malicioso. Qual é a graça? O tigre dentes de sabre fez uma cara feia com a risada que ele ouviu de baixo. Yonvou estava rindo dele. Quando eu disse que aceitaria algo de você. O quê? Yonvou nem se deu ao trabalho de ser respeitoso com alguém tão hostil quanto o tigre dente de sabre.
Porque eu preciso aceitar qualquer coisa quando posso simplesmente pegar por mim mesmo. Mas o que? O vestígio rugiu de raiva quando Yonvou estendeu os dedos da mão esquerda e colocou-o no cadáver do tigre dente de sabre. Devorar. Capítulo 116, Sucessor das Bestas Lendárias, 7. O vestígio do tigre dente de sabre sentiu uma sensação de perigo naquele momento. Nesse ritmo, ele não só perderia seu corpo físico, mas também sua alma para sempre. Quando a espada vampírica de Báthory se aproximou de seu cadáver, ele ouviu um grito que soou como um fantasma do inferno chamando por ele. Arrepios surgiram por toda a sua pele. Yonvou colocou a mão no corpo do tigre dente de sabre, que começou a definhar em um ritmo rápido. Você usou a espada vampírica de Báthory. Você recebeu vitalidade e vigor. Sua força aumentou em 10 pontos. Sua destreza aumentou em 1 ponto. Não. O vestígio correu para Yonvou com um grito, percebendo tarde demais o que ele estava tentando fazer. O humano podia drenar a energia de outra pessoa forçadamente e tomá-la para si. Essa habilidade era uma das superiores que não apenas consumia energia, mas também sugava a alma. Yonvou estava esperando por esse momento, que era a única razão pela qual ele havia retornado ao território do tigre dente de sabre. Ele queria absorver o máximo de poder mágico possível antes que se dissipasse. Mesmo sem um Neidan ou coração, uma besta lendária ainda continha uma quantidade enorme de poder mágico. Além disso, seria bom coletar a alma de uma besta lendária. A pulseira preta só podia coletar as almas daqueles que ele havia matado. No entanto, não importava se outras pessoas também estivessem envolvidas no assassinato. Enquanto ele estivesse um pouquinho envolvido, ele poderia levar a alma. No entanto, ele não tinha certeza do que aconteceria se ele usasse a espada vampírica de Báthory. Qual seria o julgamento da torre? O deus do sabre havia matado o tigre dente de sabre, mas, como outras bestas lendárias, o tigre dente de sabre poderia retornar às suas origens e ressuscitar. Essa era o porquê das bestas lendárias terem vestígios. Mesmo passando pela morte, não significava que eles estavam realmente mortos. Yonvou esperava que essa brecha significasse que, se ele infligisse mais dor ao tigre dente de sabre, isso contaria como matá-lo, já que a espada vampírica de Báthory também danificava a alma. Havia uma chance de que a torre não entendesse desse modo, mas valia a pena tentar. Arre! O vestígio parou de liberar energia para atacar Yonvou enquanto se ajoelhava. Yonvou instintivamente entendeu o que havia acontecido. Funcionou merda. Me solta. O vestígio gritou para Yonvou, seus olhos estavam vermelhos. No entanto, o cadáver continuou a murchar a um ritmo rápido. Yonvou sentiu uma nova força entrar em seu corpo quando seu circuito mágico vazio se encheu e seu corpo ficou mais resistente. Era uma pena que ele não pudesse obter o Neidan ou o coração do tigre, mas a quantidade de energia que ele tomou era quase uma suficiente para compensar por isso. O crescimento físico confirmado. O progresso da sucessão interrompido será retomado. 99,8%. O corpo dracônico absorveu toda a energia, e seu recipiente ficou maior. Ele chegou a pensar que seu corpo não conseguiria conter a energia. Um mero humano. O pensamento de que ele não só havia sido morto por um mero humano, mas também roubado de todas as conquistas que ele acumulou nos últimos anos, além do medo de que ele pudesse realmente morrer, fez o tigre dente de sabre gritar de medo. O vestígio, que estava voando no ar como uma boneca quebrada, se dispersou como pó. Você absorveu com sucesso o cadáver do tigre dente de sabre. Você conseguiu absorver sua vitalidade. Você conseguiu absorver sua alma. A proficiência da habilidade espada vampírica de Báthory aumentou drasticamente. 31%. Você conseguiu coletar todas as 4 heranças das bestas lendárias. Você conseguiu uma conquista que não é facilmente alcançada. Karma adicional será fornecido. Você recebeu 5.000 karma. Você recebeu um adicional de 3.000 karma. Os poderes das 4 bestas lendárias estão se chocando dentro de seu corpo. A bênção do espírito azul, temporária, está combinando todos os poderes.
A energia combinada está sendo adicionada ao circuito mágico. A proficiência da habilidade circuito mágico aumentou. 52,1%. Sua força aumentou em 15 pontos. Sua destreza aumentou 12 pontos. Você ganhou o título de saqueador do Tigre Dente de Sabre. Os títulos sucessor de Finish, contratante do Dragão do Vazio, ou substituto da Tartaruga do Abismo e saqueador do Tigre Dente de Sabre estão sendo combinados em um. Você ganhou um novo título sucessor das Bestas Lendárias. Título: Sucessor das Bestas Lendárias. Um título concedido ao jogador reconhecido por todas as Bestas Lendárias no 11º andar. Efeitos: resistência contra todos os elementos em 15%. O controle sobre criaturas mágicas como bestas míticas aumentou drasticamente. Além disso, com a bênção das bestas lendárias, seus poderes inatos estão sendo ativados. Yonvou lentamente abriu os olhos e sorriu. Mesmo que ele tenha sentido isso muitas vezes, ele nunca se acostumou com a alegria do crescimento. É uma pena que meu corpo de dragão ainda não tenha terminado, apesar de tudo o processo de sucessão terminou. Progresso atual: 99,9%. O processo estava muito devagar, mas, pelo menos, tudo que restava era aquela porcentagem aparentemente insuperável. Ele estava feliz, especialmente porque sua força havia melhorado muito. O circuito mágico circulava inquieto, e os núcleos começaram a se ativar novamente com a ajuda do controle de mana da asa celestial. Mas Yonvou não pararia por aí. Ele ainda tinha a alma do Tigre Dente de Sabre. A pulseira preta tremeu como se fosse quebrar. O nível do Tigre Dente de Sabre não havia caído nem mesmo na morte. Tveret. Shirpi abriu as asas como se dissesse a Yonvou para não consumir tudo sozinho. Ok. Não me apresse. Yonvou sorriu e estendeu a mão. Uma luz negra brilhava ao redor da pulseira preta, e os espíritos dentro se transformaram em energia escura. Ele converteu todas as almas, exceto a de Shamon, porque ele ainda tinha um uso para aquela em particular. Humano. Humano. A alma do Tigre Dente de Sabre soluçou, mas nem ele conseguia vencer a pulseira preta, e ele foi transformado em uma pérola espiritual. Era o maior até agora, e brilhava como uma joia. Yonvou jogou para Shirpi. A pérola era quase tão grande quanto sua cabeça, mas ele a bicou em pedaços menores que podia engolir. Pérolas espirituais compostas pelas almas das bestas lendárias podiam ser vendidas a preços astronômicos, mas Yonvou deu a Shirpi sem qualquer hesitação. Quanto mais Shirpi evoluía, mas ele sentia que também poderia evoluir. Shirpi terminou a pérola, e uma luz nebulosa o envolveu que se transformou em uma chama azul. Shirpi subiu no ar com a chama, crescendo para o tamanho de um falcão. Quando a chama desapareceu, o bico afiado e os olhos de Shirpi apareceram, sua crista brilhando com uma cor azul clara, enquanto o resto de suas penas eram douradas. Havia padrões negros que pareciam seguir o caminho do fogo por toda a sua plumagem. Ele tinha pouco menos de 50 centímetros, mas quando abriu as asas, ele ficou com o tamanho intimidador de 1 metro. O bebê fênix, Shirpi, conseguiu crescer com a pérola espiritual. Está causando o aparecimento de discórdia. A energia escura removeu parte do mal inato. Todos os testes foram concluídos. Que? Os olhos de Yonvou se arregalaram com a mensagem inesperada. Como assim? Como os testes podem ter sido concluídos? Você conseguiu uma conquista que não é facilmente alcançada. Karma adicional será fornecido. Você recebeu 5.000 karma. Você recebeu um adicional de 3.000 karma. Sua saúde e mana serão restaurados. Todos os efeitos de status serão removidos. Todo o karma está sendo somado. Karma atual: 11.500 pontos. Enquanto as mensagens continuavam aparecendo, Yonvou percebeu estar faltando algumas informações. Ele se perguntou se seu ovo havia chocado, mas quando acessou sua conexão com ele, sentiu que ele estava apenas dormindo profundamente. Isso significava apenas uma coisa. Isso está acontecendo devido ao Shirpi. Era a única coisa que ele conseguia pensar. Obrigado, mestre. Agora que ele havia crescido um pouco, Shirpi agora podia se comunicar em palavras.
Para Yonvoo, parecia que Shirpi estava sorrindo. É isso? Como Shirpi também é uma besta mítica, o sistema acredita que eu choquei Shirpi e Yonvoo procurou a mensagem que recebeu quando chegou ao 11º andar. Seu trabalho é chocar sua própria besta mítica. Proteja o ovo até que ele eclodir. A besta alimentada com seus sonhos e devoção se tornará uma grande parceira para a longa jornada que espera por você. Ah, então é isso, havia um truque para isso. Ele não precisava eclodir o ovo que lhe foi dado. Era suficiente apenas nutrir uma besta mítica com seus sonhos. Shirpi estava conectado a Yonvoo desde o momento em que nasceu, e ele cresceu com a ajuda de Yonvoo. E assim, o contrato perfeito foi concluído, e o sistema reconheceu sua conquista. Pensei que levaria muito mais tempo para sair do 11º andar. Continua no próximo vídeo.